Então, bom dia a todos. Hoje é dia 23 de julho, estamos começando aí mais uma aula de Direito Penal 4, no turno da manhã. E o tema de hoje será crimes contra a paz pública. O que isso significa? Significa que são crimes que basta uma situação de perigo, e é um perigo assim abstrato, ou seja, aquela mais básica proteção do direito penal, para poder caracterizar essas infrações. Em alguns países, eles se chamam crimes contra a ordem pública. Aqui no Brasil se chamou paz pública, ou seja, também protege um número indeterminado de pessoas, e o objetivo é que, punindo essas infrações, prevaleça um sentimento assim, de tranquilidade no meio da população. Quais seriam essas infrações? Vou compartilhar aqui com vocês alguns slides para a gente começar a falar sobre elas. Pronto. Então, nós temos 4 infrações básicas aí de crimes contra a paz pública, Incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso, associação criminosa e a constituição de milícia privada, perdão. E o que significa, assim, essas infrações? A incitação ao crime, apologia ao crime criminoso, ao crime ou criminoso, tipo assim, é você fazer publicamente, loas, incitar, a prática de crimes ou elogiar um criminoso, um crime praticado, e isso aí reconhecem que seria uma conduta ilícita, para não estimular esse tipo de infração. Imagine, houve lá nos Estados Unidos, o Charles Manson, que matou lá a Sharon Tate, uma atriz famosa, tudo, e assim, ele tinha seguidores, e ele virou até uma pessoa, certa cult, por ter feito isso, os seguidores dele fizeram esse tipo de ação, e assim, não é o objetivo que se idolatre uma pessoa que cometa crimes, embora aqui no Brasil isso aí, sobretudo na área política, em alguns países, quando um político comete crime, ele renuncia ou suicida. Aqui no Brasil, quando se comete um crime, ele é reeleito. Mas o objetivo seria evitar que isso aconteça. A constituição de milícia privada é uma infração mais recente, foi tipificada em 2012, e é você, tipo assim, manter um exército particular que não é interesse do Estado que isso aconteça, porque, assim, isso aí pode trazer intranquilidade na população, tal, e é esse o objetivo dos crimes contra a paz pública, evitar a constituição, organização, de uma organização paramilitar, ou seja, paralela ao exército, E o que a gente vê aqui é que nós temos muito, os crimes aí praticados, sobretudo no Rio de Janeiro, as milícias cariocas, que ocupam aí as regiões de periferia, os morros, ou seja, é um verdadeiro exército, às vezes é formada por ex-militares, que tem treinamento para isso e que impõe um certo regime lá que é contra o próprio Estado Democrático de Direito. Mas aqui o que a gente mais interessa, pessoal, até pela frequência com que ele ocorre, é o crime de associação criminosa. E hoje nós vamos gastar o nosso tempo relembrando alguns conceitos para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que consiste esse crime de associação criminosa. O delito em si é o seguinte: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Uma pena de 1 a 3 anos. Este delito era aquele antigo delito, a quadrilha, formação de quadrilha. Muitas vezes na notícia no jornal era essa: foi acusado de formação de quadrilha. Acabou que em 2013, houve uma mudança legislativa e ele alterou a denominação. Antes se chamava quadrilha ou bando, hoje se chama associação criminosa. Para falar sobre ele, nós temos que falar sobre concurso de pessoas. Não sei se vocês se lembram, nós temos o concurso de pessoas, o necessário, temos o concurso de pessoas eventual
né? O eventual é quando um crime pode ser praticado por uma pessoa ou, eventualmente, ela se reúne a outra, né, a duas ou mais pessoas que cometem uma infração. O concurso necessário é quando o tipo penal prevê, né, exige que haja pelo menos duas pessoas para o seu cometimento. É o caso da associação criminosa. A associação criminosa, né, associarem-se três ou mais pessoas, ou seja, é um crime de concurso necessário. Mas se a gente está falando do concurso eventual de pessoas, né, regulamentado pelo artigo 29 e seguintes do Código Penal, vocês se lembram quais são os requisitos do concurso de pessoas? O que é necessário? Quem se habilita aí? São 4 elementos. Vamos relembrar aí, direito penal 1, é 1, né? Eu acho que sim. O que é preciso para caracterizar um concurso de pessoas? Eu acho que a primeira coisa é ter essa pluralidade de agentes e também das ações, né? E a outra coisa é, a Marina colocou aqui, nexo de causalidade, e eu acho que tem mais um que é aquele liame subjetivo, ou seja, todos têm que querer praticar em conjunto. Isso, perfeito, Bruno, Marina. Então, assim, ó, precisamos ter pluralidade de pessoas, precisamos ter um liame subjetivo entre os agentes, é necessário que haja uma causalidade entre as condutas. Mais alguma coisa? Alguém se lembra? A gente precisa também de que se pratique um crime único, né? Um crime comum. Então, assim, o concurso de pessoas exige que haja pelo menos, né, duas ou mais pessoas. Cada conduta, né, tem que ter uma relevância causal, né? A gente não pode incluir no concurso de pessoas, por exemplo, de um crime de homicídio, né, uma pessoa que em nada contribuiu para que aquilo acontecesse. Então, por exemplo, eu aviso para um vizinho que chega assim, vou matar o meu chefe. Aí o vizinho chega aqui, toma um revólver, vai lá e mata. Aí eu volto para casa, eu esqueço o revólver em casa, chego lá no escritório, mato meu chefe por um outro meio, jogo ele pela janela. Aí eu falo o seguinte, o vizinho ele me entregou uma arma, ela foi utilizada? Não foi. Né? Então, assim, não teve embora né, subjetivamente, talvez o vizinho até quisesse a morte do chefe, a conduta dele não teve relevância para aquela infração. A presença do liame subjetivo, isso é uma coisa muito importante, né? Esse nexo, né, das condutas. É possível haver um concurso de pessoas sem uma prévia combinação? O que vocês me dizem? Queremos cometer um crime, vai ser cometido, mas as duas pessoas que vão cometê-lo nem se conhecem. E elas concorrem para a prática de uma mesma infração. Não conversaram antes, não combinaram, isso é possível? Eu acho que sim, professor, se, por exemplo, elas tiverem o mesmo fim e ao longo da execução do ato elas convergirem juntas para realizá-los, ainda que a princípio elas não estivessem unidas. Ótimo, perfeito. Mas você consegue me dar um exemplo? Por exemplo, sei lá, 2 funcionários, já que a gente está aqui, os 2 odeiam o chefe, mas não tinham combinado em fazer nada do gênero. Só que um começa a fazer uma ação e o outro decide ajudá-lo enquanto ele está ainda realizando. E juntos eles acabam matando. Isso, exatamente. Uma briga de torcidas, né, que é muito comum. Aí estão lá várias pessoas assim, aí um começa a agredir o outro, junta aquela multidão, todo mundo começa a agredir o torcedor adversário. Então, assim, não havia uma prévia combinação nem nada, mas o crime ocorreu. Eles estavam todos voltados para aquela finalidade, a prática de um crime comum. Eu lembro o professor Jair Leonardo, que eu mencionei aqui na última aula, ele falava de um caso assim, talvez pouco crível, mas o exemplo que ele dava, tinha uma empregada doméstica muito insatisfeita com os patrões. Aí um dia ela sai de casa, mas ela fala assim, vou deixar a porta aberta, espero que entre alguém aqui, leve todos os bens deles. Dito e feito, ela saiu, deixou a porta escancarada, passa uma pessoa lá, viu que aquilo lá estava
desguarnecido, não tinha ninguém, entrou na casa, subtraiu tudo. Falou, ó, não houve uma prévia combinação, não houve um contato anterior, mas ambos concorreram, tinham a mesma finalidade, cometer um furto contra aquela residência, né? E uma coisa que a gente tem que pensar também é a identidade de crime, né, pessoal? Vejam vocês, um crime de roubo, né? Às vezes uma pessoa está lá apontando a arma, uma outra vai lá e subtrai os bens. Se você for pensar bem, qualquer conduta do roubo, subtrair mediante grave ameaça ou violência, né, coisa alheia. Acaba o que acontece? Um subtraiu, o outro ameaçou. Será que eles cometeram o mesmo crime? Sim. Né? Eles estavam concorrendo para uma mesma infração, embora a conduta de cada um seja uma parcela dessa infração. Né? Eles desempenharam, a soma das condutas resultou na consumação do roubo. Então, a gente tem que pensar nisso, sobretudo em crimes mais complexos. Eu fico me lembrando do tráfico de pessoas, né? O tráfico de pessoas, às vezes, pode ser um crime em rede, né? Uma pessoa é responsável por aliciar os agentes, aí aliciou as vítimas. Aí outra vai fazer o transporte, transporta. Aí outro vai lá, vai alojar, abrigar as pessoas, tal. E depois ainda vai ter um que vai explorar. Então, assim, transportar uma pessoa é crime? Não. Aliciar uma pessoa é crime? Mas acaba que se você fizer tudo isso em conjunto com a finalidade de exploração posterior, né, laboral, sexual, tal, vai caracterizar um crime. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né, as condutas que são voltadas para um único crime, ok? Vamos lá. Nós temos também, né, nesse concurso de pessoas, uma definição, né, qual que é a divisão que existe entre os agentes. Alguns são principais, outros são acessórios. Antigamente, né, a primeira concepção no concurso de pessoas de autor, o que é um autor? O autor, pelo conceito amplo, era toda pessoa que concorreu para a prática do crime. Então, na realidade, todo mundo era autor. Por menor que fosse a sua contribuição, ele era considerado um autor. E qual que é a diferença, a relevância de se separar autor e partícipe? Normalmente, pessoal, a pena, a punição do autor tem que ser maior do que a do partícipe. O partícipe dá uma contribuição acessória. Se ele não está dando uma contribuição acessória, provavelmente ele é um autor, ele está dando uma contribuição mais importante. Esse conceito amplo sempre trouxe problemas. Falou assim, peraí, mas todo mundo é autor? Eu fiz eu estava lá só vigiando se o crime ia ser praticado, as pessoas que cometeram todas as infrações e eu recebo a mesma punição? Para tentar evitar essa injustiça, vamos adotar uma concepção mais restrita. Essa concepção restrita falava o quê? Autor é aquele que executa a atividade prevista no tipo penal. Então, falou, melhorou então. Então, o autor de um crime de estupro é aquele que manteve conjunção carnal. O autor de um crime de roubo é aquele que ameaçou e subtraiu o bem. Do homicídio é aquele que matou. Mas aí também tinha um certo problema. E aquele cara que, assim, é um coordenador desses crimes? Ele é um executor, um mentor intelectual. Não é a conduta dele, ele não está executando nada. Aqueles grandes chefões da máfia, do Pablo Escobar, tal, às vezes não tocava num quilo de droga, não tocava num fio de cabelo de ninguém, mas eles comandavam tudo. Aí eles não executavam a ação do tipo penal, então eles eram partícipes. Então, para tentar melhorar isso, adotaram essa concepção funcional, que a gente conhece mais aqui como a teoria do domínio do fato. Né? O autor tanto pode ser aquele que executa a ação, quanto aquele que comanda a execução. É aquele que tem o controle da situação. Ele pode decidir quando iniciar, quando parar uma conduta ilícita. Então, diante dessa concepção, partícipe vai ser aqueles que não têm o controle da ação. Eles não podem parar ou iniciar a conduta. Né? E a participação pode ser por uma instigação, né, uma forma de provocação, de estímulo à prática delitiva, ou então pela cumplicidade, que é o resto. Todo o resto é cumplicidade. Então, sei lá, emprestou uma arma de fogo, foi uma participação, ele é cúmplice. Ele simplesmente colocou lá um obstáculo que dificultou a fuga da vítima, contribuiu para a prática do crime, ele vai ser cúmplice. Né? Então, nós temos essas duas diferenciações. Eu queria trazer para vocês alguns cenários criminogênicos, e aí eu vou precisar de contar com a participação de vocês, para falar, tentar analisar cada uma dessas situações.
Os desenhos, né, não são dos melhores, mas é o que foi possível fazer. Tem aqui um cara, assim, que é um bandido master, né, ele está lá no escritório dele, ele está propondo furtar uma residência, né, onde tem lá uma importância considerável. Então, ele contratou algumas pessoas para ajudá-lo. Ele contratou aqui nesse carro, né, tem um motorista, que é a cabecinha dele, né, eles vão sair todos aqui, quase todos, do prédio, aí eles vão em direção à casa. Nessa casa, um dos agentes que está no carro, ele vai entrar na casa para poder subtrair os bens. Esse outro aqui, mais à direita, ele vai carregar uma escada, está trazendo, assim, ele está vindo de outra região, está trazendo uma escada para tentar entrar pela claraboia, né? Vai ser o acesso que esse que veio do carro para ele conseguir entrar. Tem esse aqui embaixo que ele está assoviando lá, vigiando, fiscalizando. Se por acaso chegar a polícia, chegar alguém, ele dá um assovio, um grito, que é para alertar todo mundo e eles fugirem. Se tudo correr bem, eles vão pegar o produto do crime, o da escada vai embora para a casa dele, o que está assoviando entra no carro e vão todos para um esconderijo, onde tem lá um outro agente, né, que vai acolhê-los lá até que a fumaça, né, a poeira abaixe, né, até que tudo seja mais tranquilo, tá bom? Então, essa que é a situação. Eu vou fazer algumas perguntas e queria que vocês, né, tentassem responder aí na medida do possível. Então, considerando isso, vou inserir pequenas variáveis na nossa situação. Imaginem vocês nesse cenário 2. Acabou que ele não conseguiu, o chefão lá, arrumar um carro, né, com um motorista, eles resolveram contratar um Uber, né? Ligaram para o Uber, falaram, entraram no carro, aí os agentes que estavam no carro chegaram e falaram aqui, nós estamos indo cometer um furto ali numa residência, você pode deixar a gente lá, por gentileza? Ele falou, perfeitamente. Deixou-os lá na residência, eles saíram, pegaram o produto do furto e foram embora andando. O carro do Uber, né, já tinha partido, não ficou lá esperando por eles. O motorista do Uber concorreu para a prática do crime? Ele pode ser considerado um partícipe, um coautor? O que vocês me dizem? Professor, salvo engano, em Direito Penal 2, a gente estudou que quando a pessoa está na prática do ofício, ela não vai poder ser considerada partícipe do crime. Inclusive, principalmente se ela não souber o que está sendo praticado ali. Mas eu acho que mesmo se soubesse, quando está no ofício, isso não permite configurar a participação. Isso, eu acho o seguinte, se ele não souber, aí acho que não tem dúvida, né? Porque assim, ele não teve dolo, ele estava lá executando o ato dele, nem sabia qual que era a finalidade. Eu me lembro até de um caso desse, Melissa, foi um rapaz estava tendo um caso com uma cabeleireira, aí ele terminou, ele era casado, tinha filho, ele terminou com ela. Essa cabeleireira ficou muito consternada com a situação. Ela foi lá na escola do filho dele, era um menininho de uns 4, 5 anos, pegou o menininho, né, tirou lá, acho que era um bairro assim próximo, todos se conheciam, e pegou um táxi e foi para um hotel. Aí ela chegou lá no hotel, matou o menino, para vingar, né, o rompimento da relação. Aí depois eu estava lá em reportagem, toda entrevistou o motorista de táxi. E ele chegou e falou assim, nossa, eu devia ter percebido. Eu realmente, assim, eu conhecia ela, conhecia o menino, eu notei que ela estava um pouco nervosa, tudo, mas eu não fiz nada, assim, se eu soubesse. Então, assim, realmente não é possível, né, culpá-lo, incriminá-lo de nada. Mas esse caso do Uber, ele sabia, chegou assim, nós vamos lá cometer um crime, você pode levar a gente lá? Posso levar. Mas o que a Melissa falou tem muito sentido, né? Tem o Rogério Greco, né, não é o Rogério Greco, não. O Rogério Greco é o procurador de justiça, é o Luiz Greco, né, que é um brasileiro, que é professor lá na Alemanha. Ele tem até escrito sobre isso, que são as condutas neutras. É aquela conduta no desempenho de uma profissão que você está fazendo nada mais do que o trabalho rotineiro que você normalmente realiza. Então, assim, ele fala que numa situação como essa, o motorista do Uber, a princípio, não responderia pela prática do crime, né? Se por acaso esse motorista do Uber não aceitasse a corrida, eles chamariam outro Uber, chamariam outro táxi, ou seja, é um elemento assim pouco relevante para
influenciar na prática criminosa. Ele até estabelece uma exceção. Ele chega assim, não, mas espera aí, se por acaso esse for o único Uber da cidade e eles não conseguiriam nenhum meio de transporte, né, se não fosse a atuação dele, aí talvez já mude um pouco de figura. Nós temos que talvez ver com outros olhos. Mas como a Melissa falou, normalmente nessas ações neutras, que são assim um exercício da profissão regularmente, elas por si não podem caracterizar um crime. Eu já tive casos, assim, denúncias sobre crimes de sonegação tributária. Então, lá, faz a denúncia contra os donos da empresa, isso, aquilo, tal, e o contador também. Eu falo, mas peraí, o contador por quê? O que o contador fez? Ele ganhou alguma coisa? Ele recebeu uma parte do tributo sonegado? Ele que estimulou a que fizesse isso? Tal, porque às vezes o contador, o que ele vai fazer? Remete para ele os documentos, ele pode até orientar, pode até saber que o pessoal está cometendo crime, ele pode falar assim, ó, isso aqui vocês estão sonegando. Não, eu quero que seja feito dessa maneira. Ele vai estar exercendo uma atividade, para mim, com uma conduta neutra. Eu acho que teria que demonstrar que esse contador ele está aferindo, né, algum benefício em decorrência do crime, ou ele foi, tipo assim, instigou, não, ou estimulou a prática delitiva, porque senão acho que se enquadra nesse tipo de situação. Ok? Se não tiverem dúvidas, nós vamos mudando por cenário. Diga. Não, mas só um pouco nessa hipótese do contador, porque, por exemplo, se só o contador soubesse, tivesse conhecimento técnico para, de fato, realizar a sonegação e tudo mais, e ele instruísse os donos da empresa a fazer, quase como parte do trabalho regular dele, isso não o qualificaria também? Não, aí desse jeito sim, Marcos, eu concordo com você, entendeu? O pessoal chega assim, ó, estou querendo sonegar mesmo, vou fazer isso, tal, não sei como é que faz, me ensina, faz para mim. Eu falo, não, é desse jeito. Aí eu acho que ele já está concorrendo para a prática da infração. Mas o que eu falo é o seguinte, às vezes o contador, tipo assim, ele é um profissional pago, eu fico imaginando igual um advogado. O advogado, o cliente chega assim, ó, eu quero que você alegue aqui que eu agi em legítima defesa. E o advogado vai constituir uma defesa em legítima defesa, ainda que ela não seja verídica, né? É assim, um papel dele. É uma questão, é ético isso? Não, de ética não tem nada, mas, né, as falhas éticas ainda não viraram crimes. Então, assim, o contador, eu estou pensando nessa hipótese, assim, é um contador mais que não teve uma conduta tão ativa, né? Os patrões, assim, apresentam documentos, ele pode apontar que, ó, isso aqui está descoberto, isso aqui vai dar um tributo devido, não é correto, falou, não tem problema, faça desse jeito, que é assim que nós queremos. Ele vai, segue as ordens e executa. A princípio, para mim, eu pensaria numa conduta neutra, sabe? Não pensaria em incriminar o contador por isso. É tudo também, mas uma questão de prova, né? Às vezes é muito difícil num processo você chegar nos detalhes assim, para chegar e falar assim, mas peraí, como é que foi realmente a sua ação, como é que foi a conversa com ele e tal. Normalmente, cada um vai estar defendendo o seu lado, né? Então, provavelmente, os donos da empresa podem chegar e falar assim, ó, ele que fez tudo isso, a gente nem sabia, não sei o quê, né, querendo se livrar, e o contador, por sua parte, vai estar falando aqui, ó, eu simplesmente fiz o que eles me passaram, a documentação é todas deles, tal. A princípio, eu tendo a acreditar no contador, né, que é uma pessoa técnica, contratada para simplesmente prestar um serviço, né, e que não tem, em regra, nenhum benefício pela sonegação que a empresa comete, ok? Professor, mas nesse caso do Uber, você acha que seria uma participação para ação neutra? Porque nesse caso ele aceitou, né? Ele tinha conhecimento e aceitou o fato. Ô Bruno, eu acredito que sim, sabe? O fato de ter o conhecimento é que, tipo assim, talvez nos deixe um pouco perplexo, né? Fala, peraí, mas ele sabia que um crime ia ser cometido. Mas, assim, ele auferiu alguma vantagem disso, ele fez alguma coisa diferente do que normalmente ele faz no dia a dia, porque eu falo o seguinte, o que ele ganhou isso aqui foi o valor da corrida que ele normalmente ganha quando ele leva pessoas para algum lugar, e foi o que ele fez, entendeu? Então, assim, eu acho que eu concordo talvez lá com o Luiz Greco, para que ele fosse culpado, né, envolvido nessa prática, ele teria que ter uma contribuição assim decisiva,
né? Você fala assim, ó, somente por meio dele o crime se consumaria, porque ele que fez o transporte era o único meio existente. Mas, assim, ele seria mais uma peça assim, do tabuleiro, uma peça substituível, que estava trabalhando no dia a dia. Então, assim, não é uma ideia talvez muito fácil, né, de deglutir, mas, a princípio, tem parte da doutrina que tem pensado nisso, dessa maneira. Sim. Vamos lá. Nesse cenário 3, pessoal, ó, então não tem mais Uber, não, é a equipe original, nessa 1, 2, 3, 4, 5, 6 agentes. Então, o carro saiu daqui do prédio, levou lá o rapaz para poder ingressar na casa, o da escada chegou também carregando a escada, só que quando ele foi colocar a escada lá, o rapaz viu que a porta estava aberta. Falou, não vou precisar da escada aqui não para entrar pela claraboia, ó. Eu vou entrar pela porta da frente mesmo. Então tá bom. Ele entrou pela porta da frente, subtraiu todos os bens, voltou, foi embora correndo. Aí o cara da escada falou, e o que eu faço aqui com essa escada? Falou, não, pode voltar para casa. Ele voltou para casa. Esse rapaz da escada concorreu para a prática do crime? O que vocês me dizem? Não, porque eu acho que falta o nexo de causalidade, né? Uma relevância causal na conduta? Relevância causal, perdão. Ótimo. Alguém pensa de maneira diferente? Eu discordo, não sei até que ponto eu estou certo, mas enfim, porque, sei lá, ele chegou lá, ele tinha toda a intenção de cumprir o ato, e se não fosse o fato de a porta estar aberta, a ação dele teria sido necessária para a concretização do crime. E ele estava ciente, tinha concordado com tudo e estava mais do que disposto a participar. Então, embora a participação dele seja talvez a mais irrelevante no final, eu ainda acho que talvez ele tenha um pouco, ainda que talvez, sei lá, a pena dele seja menor de todo mundo. E aí, pessoal, quem que está certo? Primeira ou a segunda posição? Quem vai desempatar isso aí? Temos uma terceira posição ou não? Eu acho que eu tendo a concordar com o Vitor, mas é porque sempre que eu posso não culpar, eu não culpo. Tem alguém, então, com um espírito aí mais punitivo? Pessoal, isso aí é o seguinte, né? Em termos práticos, gente, por isso que eu falo, às vezes o direito penal, ele é meio dissociado, o ensino dele é dissociado da realidade, mas assim, sei lá, a gente acho que faz até meio por, como é que fala, diletantismo, eu acho, para... Vocês veem, já viram exemplos aqui de erro na execução, né? O cara tá lá na mata com um amigo caçando, aí ele está procurando um urso, aí ele vê assim, um vulto, ele acha que é o urso, atira, matou o amigo. Isso aí tem em vários livros, tem esse tipo de exemplo. Eu falo, meu Deus do céu, tem urso aqui no Brasil? O animal maior que nós temos aqui no Brasil é a anta, se for pelo menos uma anta falar assim. Outra coisa, caça no Brasil é tão comum assim. Eu sei que lá no sul o pessoal até tem o hábito de praticar, mas isso é um esporte europeu, né? Na Alemanha é muito comum. Então o pessoal pega os exemplos alemães, traduzem para o português aqui e fica por isso mesmo. Então, são exemplos, às vezes, assim, totalmente associados à realidade. Eu fico imaginando assim, ó, numa situação como essa, ó, depois que eles fugiram, chegou a polícia, conseguiu capturar todo mundo, provavelmente todo mundo vai responder pelo processo e vão ser condenados. Porque vai chegar e falar assim, ó, todos estavam envolvidos, eles participaram da reunião anteriormente, se esse aqui da escada recebeu uma parte do valor, se tivesse sido prometido para ele a parte de um valor, eles vão falar, não, ele contribuiu para a prática do crime e pronto, entendeu? Seria muito difícil dissociar, falar que ele não fez nada. Né? Mas em termos assim abstratos, né? Imagine que a gente conseguisse num processo, né, num fórum, durante uma audiência, quase que matematicamente comprovar isso, que ele chegou com uma escada e e ninguém utilizou essa escada. Né? O que vai acontecer? Eles já discutem isso, isso é quase que é uma participação psíquica, né? Você não está, ele estava com a intenção realmente de cometer o crime, mas ele não desempenhou nenhuma conduta que contribuiu, né, para a prática do delito. Né? Ele tinha, sim, essa intenção, não, a escada vai ser muito necessária para poder ingressar na casa, mas durante a execução isso não aconteceu. Então, assim, é mais ou menos, talvez,
voltando ao exemplo lá do vizinho, ele emprestou a arma. Aí o cara colocou a arma assim na cintura, foi lá no chefe dele, começou a brigar com o chefe, pegou um pedaço lá de ferro, tal, matou o chefe com uma barra de ferro na cabeça. Ele não utilizou a arma. O vizinho vai responder por isso? Tudo também vai variar, né, gente? Se eu chegar e falar assim, ó, ele apontou a arma para o chefe ficou desarmado, assim, né, ficou desamparado, né, sem nenhuma reação, aí ele aproveitou, pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça. Aí a arma foi importante para o cometimento do crime. Mas se ela permaneceu na cintura, sem o chefe nem ver que ela existia, será que o vizinho mereceria responder por esse ilícito? Eu acho que talvez seja esse raciocínio também para o rapaz aí da escada, né? Embora houvesse aquela intenção, ele não executou nenhum ato material, né, durante o processo de execução do delito, e a princípio a colaboração dele foi mais no plano de ideias, né, das ideias, da intenção, né? Então, em tese, ele talvez deveria ser excluído, né, da prática criminosa, né? Mas tudo também vai depender de muitos detalhes. Se por acaso houve êxito nisso, ele recebe parte do valor, né? Aqui, ó, essa aqui é a sua parte. Ainda que ele não responda pelo crime efetivo do furto, ele vai responder por uma receptação, porque ele recebeu valores oriundos, né, de uma conduta ilícita anterior. Então, acho que é mais ou menos por aí a solução. Mas você vê, né, pessoal, isso aí também não tem uma resposta tão exata, né? É tudo uma questão da gente examinar, argumentar e verificar aí os melhores enquadramentos. Nesse cenário número 4, né, isso aqui é uma mulher, eles foram lá cometer o delito, aí esse rapaz entrou pela escada na claraboia, começou a juntar os bens de dentro da casa, aí ele começou a ouvir um barulho de água no banheiro. Ele começou a andar pé ante pé, viu que tinha uma moça no banheiro tomando banho. Ele não resistiu aos impulsos, atacou a moça, praticou conjunção carnal com ela mediante violência e grave ameaça, pegou os bens e veio embora. Quando ele chegar no esconderijo, ele contou para todo mundo. Bruno, ela não está das melhores, não, mas foi o que a casa oferece, deu para produzir aqui essa... Então, aí o que acontece? Quando ele chegou no esconderijo, ele contou, ó, além desses bens, acabou que eu estuprei a moça. Não estava combinado, mas não resisti. Como é que vai funcionar isso aí, gente? Todo mundo responde pelo estupro? Não, O que Não, vocês só me ele dizem? responde pelo estupro e os demais respondem também pelo roubo, junto com ele. Mas só ele pelo estupro. Aqui, ó, mas você falou uma coisa interessante. Então, assim, ó, ele teria, então, cometido... Eles foram lá para cometer um furto, né? Eles iam furtar a residência. Acabou que ele usou violência lá, cometeu um roubo e o estupro. E aí os outros começam a responder, então, pelo roubo, e só ele pelo roubo e estupro, é isso? Eu acho que sim. Alguém diverge? Alguém tem outra opinião? Não é exatamente uma outra opinião, porque, por exemplo, eu sei que para policiais, se tivesse acontecendo, se ele não intervém, é um caso que ele foi, tipo, participou do crime, mas eu não sei se isso se estende a, por exemplo, outras pessoas. Tipo, se eles têm ciência de que está acontecendo do lado e não tomam nenhuma atitude, vocês estão, de alguma maneira, violando o dever de cuidado. Mas é mais uma dúvida mesmo, professor. Não, Marcos, aqui, pessoal, a princípio, né, o direito penal, tirando a omissão de socorro, que tem também suas peculiaridades, ele não estimula a solidariedade. Então, assim, você tá vendo um crime ser cometido, você pode simplesmente virar as costas e ir embora, entendeu? Você não tem nenhum dever de evitar que o crime aconteça, né? Se você não tomar uma providência, você vai poder ser punido, você era, tipo assim, um agente garantidor, né, automaticamente. Então, assim, isso não tem. A única questão é a omissão de socorro, o artigo 135, que fala o seguinte: se você deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Né? Aí tem lá uma criança abandonada, extraviada, pessoa inválida, ferida, desamparo, em perigo, né? Então, nesse caso, você comete o crime de omissão de socorro.
Mas aqui a lei é clara, tipo assim, quando você pode fazer sem o risco pessoal. Então, assim, se houver qualquer risco, você já pode simplesmente virar as costas e falar, infelizmente, que mate todos aí e tal. Você não precisa nem comunicar à polícia isso que aconteceu. O único delito, infração que tem é uma contravenção penal, que é para as autoridades, que fala assim, quando as autoridades, no exercício do cargo, tal, tomarem conhecimento da prática do ilícito e não, né, comunicarem isso para ser investigado, tal, eles sim praticam uma contravenção penal. Então, assim, nós não estimulamos o direito penal à solidariedade, não. Então, nesse caso, os agentes aqui, eles não teriam nenhuma obrigação de intervir, né? A não ser que a gente chegue e fale assim, não, nós criamos um risco da situação, né? Se a gente concebê-los que eles criaram o risco, então eles têm o dever de impedir. Mas, no fundo, parece que foi uma conduta, assim, individual. Ele chegou lá, o objetivo era furtar, e aí acabou que ele praticou a conjunção carnal. Diga, Melissa. Professor, o meu comentário ia ser justamente nesse sentido. Se fosse uma conduta previsível, né, que tivesse relacionada com a prática do crime que todos acordaram, até faz sentido que eles fossem responsabilizados, mesmo de forma culposa, né, por terem sido negligentes, permitido o risco. Mas, nesse caso, como é um crime de natureza totalmente diferente, acho que não faz sentido realmente punir todos por a conduta de um. Aqui, ó, no caso, a Melissa utilizou uma expressão muito correta aí, a questão da previsibilidade. O que se estabelece aqui no concurso de pessoas? Tem o artigo 29, ou o parágrafo 2º, que fala o seguinte, se algum dos concorrentes quis participar de um crime menos grave, né, vai ser aplicada a ele a pena desse crime menos grave, né, e essa pena será aumentada até metade na hipótese de ser previsível o resultado mais grave. Então, resumindo, todo mundo quer praticar um furto. Aí, no meio do furto, lá houve um estupro. Então, assim, vai receber a pena do furto de qualquer maneira, né? Mas se por acaso o estupro fosse previsível, pode aumentar a pena do furto até a metade. Nem é a pena do estupro. Vai ser a pena do furto até a metade. Né? Seria assim, uma reprovação um pouco maior pela previsibilidade disso. A gente pode até imaginar que, ó, o plano original era ingressar numa casa no período da manhã. Eles sabiam que morava aqui essa moça ela sai para trabalhar cedo, só volta à noite, então a casa vai estar vazia e tal. Aí, nesse dia, encontrou ela lá, foi estuprada. Ó. Era, acho que, imprevisível. Né? Eles já tinham estudado o local, tudo, verificado que ela não deveria estar lá. Agora, não, vamos fazer o crime no período noturno. Quem está executando aqui é o João, sei lá, o João estuprador, ele já tem 10 condenações por estupro, ele que vai entrar na casa, lá mora uma mulher, sim, ela fica sozinha, não tem arma nem nada, aí talvez a situação já ganhe maiores áreas de previsibilidade. É por isso que eu falo, gente, mas é tudo assim no plano meio de ideias, viu? Eu não duvido nada numa acusação chegar e falar assim, aqui, ó, todo mundo criou essa situação de risco, né, porque eles criaram uma situação de ataque, né, foi um ataque coletivo, né, vários agentes, um ataque coletivo contra ela, e um desses agentes acabou que fez o estupro. Os outros, no mínimo, deveriam talvez ter impedido que isso acontecesse, porque eles estavam lá, eles que criaram o risco daquela situação. Então, todo mundo responderia. Esse aqui por um estupro comissivo e os outros por omissão, ao não evitar o resultado. Então, assim, né, eu acho que haveria a possibilidade de uma acusação como essa. Ok? E aí, gente, eu estou falando todas essas variáveis, você fala assim, pô, mas não tem nada muito certo, não tem muito certo. Mas eu acho assim, é bom a gente também pensar em termos de variáveis, que um dia nós vamos estar numa posição de advogado, outros vão estar como promotor, um vai estar julgando isso, e é bom a gente ver um problema sobre todas as facetas, né? Pensando assim, o que poderia ser arguído de um lado e de outro, ok? Aqui, ó, pronto. O cenário 5. O crime saiu como planejado, saíram do prédio, foram na casa, a casa vazia, entraram pela escada, subtraíram os bens, todos foram para o carro, o rapaz que estava assoviando também foi para o carro, e aí eles chegaram e falaram assim, para onde nós vamos agora? Eles não tinham pensado. Aí chegou e falou assim, ó, vamos lá para a casa do meu pai, é uma casa no interior, assim, a gente fica escondido lá, né? Ele está lá, ele mora sozinho, tudo.
Chegaram lá na casa do pai, o pai estava sozinho, falou, meu filho, o que foi? Ele falou, não, eu estou precisando de um abrigo, né? E aí eles ficaram lá abrigados. A pergunta é, o pai concorre para o crime de furto? Esse furto cometido? Ao dar o abrigo? Era igual aquele caso do Lázaro, né, gente, que teve aí, que foi morto, né? Ele estava aí fugindo, e falaram, teve um fazendeiro aí que deu abrigo para ele. Esse fazendeiro ele responde pelos crimes que o Lázaro cometeu, logo depois, né, assim, ele cometeu o crime e se abrigou na casa do fazendeiro. O fazendeiro vai responder por esse crime imediatamente anterior? O que vocês acham? Ou o pai não tem nada a ver com essa história? Mas o pai está sabendo que o produto é de furto, que eles foram lá para esconder da polícia. Ele tinha a opção de negar, por exemplo? Tinha. Falou, ô filho, não foi essa educação que eu te dei, meu filho. Isso não pode, não. Você vai embora, não traz problema para mim, não. Poderia ter feito isso. Mas o pai tem coração de ouro, né? O pai e a mãe, então... Difícil negar o auxílio para o filho. Eu acho que ele concorda de alguma forma. Ele concorre. Alguém discorda? Aqui, ó, uma coisa que nós precisamos saber é que a participação pode se dar antes do crime, durante a execução e mesmo após a execução. Mas é curioso que, nesse caso aqui, nós temos 2 crimes previstos no Código Penal. São crimes contra a administração pública. É o crime do artigo 348 e o crime do artigo 349. O favorecimento pessoal e o favorecimento real. Basicamente, o que consiste? O favorecimento pessoal é quando alguém ajuda outro que está fugindo da autoridade pública a se esconder, né? Para que ele não seja capturado. Isso é favorecimento pessoal. O favorecimento real do 349 é quando você presta auxílio para um criminoso, né, para tornar seguro o proveito do crime. Então, você vai ajudar o criminoso a ocultar o produto do crime, né, a coisa, por isso que se fala em real, né? A conduta do pai, ela vai ser um favorecimento pessoal, auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade pública, autor de crime, a que é cominado a pena de reclusão, ou ele responde pelo furto, como um partícipe? O que vocês me dizem agora? Mudei um pouco a pergunta. Eu tenho muita dificuldade em ver como furto, assim, não sei se é uma questão minha mesmo, mas eu acho que ele não teve nenhum intuito em relação a essa conduta principal, sabe? Ele não cometeu nenhum verbo típico e também não acho que ele contribuiu para aquela conduta delictiva. Ele contribuiu, pelo contrário, né, para que eles escondessem depois. Então, assim, eu não sei. Se tem um tipo que enquadra melhor a conduta dele, realmente parece que o favorecimento é mais pertinente para a conduta que ele praticou. Acho que vocês duas estão certas. A questão é justamente essa. O pessoal, a gente tem que sempre pensar na base, né? Quais são os requisitos básicos de um concurso de pessoas? Aí tem tal, identidade de crime, não sei o quê, liame subjetivo, relevância causal. Tem uma relevância causal? De certa maneira tem. Ele está tentando tornar seguro o proveito do crime. Mas acho que o ponto havia um liame subjetivo. Em algum momento o pai estava querendo realmente concorrer para a execução, para a prática do furto. Embora, assim, ele tenha contribuído, né? Isso aí não houve nada previamente ajustado. Igual eu falei assim, o liame subjetivo não precisa de um prévio ajuste, né? Perfeito, né? 2 pessoas desconhecidas podem cometer uma infração. Mas no caso de uma participação depois de um crime, ela só vai existir porque, assim, o crime já foi executado, né? A participação vai ser uma contribuição acessória, normalmente, para tornar seguro o proveito do crime. Ela, normalmente, tem que ser previamente ajustada. E, com relação ao pai, não houve nada disso. Diga lá, Marcos. Eu tenho até a impressão de que o crime de furto já até se concretizou e acabou na altura em que eles vão para a casa do pai, porque eles já cometeram um roubo, o pai não estava... O furto quer dizer, o pai não sabia desde o início como era a hipótese anterior, então parece que
uma vez que o crime, pelo menos na minha leitura, uma vez que o crime já estava concluído, eles foram para a casa do pai, que aí cometeu um outro ato que, na verdade, era talvez auxiliar eles a frustrar a autoridade, a puni-los e etc. Mas não Sim, necessariamente o ato em si de furtar. perfeito, isso mesmo. Pedro, diga, Pedro. Pensando naquilo que o senhor falou também, professor, que Luiz Greco coloca, a contribuição do pai não foi decisiva, né? Eles poderiam fugir e se esconder em outro lugar. Então, além da falta do livro subjetivo, a relevância tem relevância causal, mas não decisiva para a prática do crime. Aqui, ó, 2 pontos muito importantes que vocês tocaram. Aqui, ó, a conduta do pai parece tipo assim, né? O crime já estava acabado, então o pai vai ter que responder por outra coisa. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: admite-se a participação mesmo depois de consumado um crime. É uma coisa mais excepcional, porque normalmente a participação é o quê? No momento da execução, no momento da consumação, depois de consumado parece que acabou, mas se permite. E é justamente em situações, pessoal, para poder, talvez isso, tornar seguro o proveito do crime, evitar que a pessoa seja presa, né? Então, se isso aqui fosse aquele esconderijo, originalmente tinha um agente que montou o esconderijo aqui, ele participou das reuniões, falando, ó, pessoal, cometam o crime e vão para lá que eu vou dar guarida para vocês, pode deixar que não se preocupem. A participação dele foi, é lógico que teve um envolvimento anterior ao crime também, né, nesse planejamento, mas houve a participação posterior à consumação, e ele provavelmente seria incriminado também, né? Agora, o que o Pedro mencionou, né, essa questão aí do pai, né, que... Pedro, como é que foi mesmo que você falou? Eu me perdi, eu tentei aqui para o Marcos. Eu falei que a contribuição não é decisiva, professor, que eles poderiam se esconder em outro lugar. A questão da relevância, eles poderiam esconder para outro lugar. O problema, Pedro, a gente não pode, quando a gente está analisando assim, um caso concreto, utilizar esse raciocínio, entendeu? Talvez a gente explicando abstratamente seria isso mesmo, mas no caso concreto a gente tem que chegar e falar assim, ó, na verdade, ele poderia ter escondido em outro lugar, beleza, tal, mas não escondeu, né? Na verdade, o que aconteceu foi isso. E aí, acontecendo isso, ele escondendo os agentes aqui, ele contribuiu para dificultar ser achado pela polícia, para ocultar o produto? De certa maneira, sim. Então, a gente tem que ver o caso concreto. Igual, isso acho que talvez fique muito mais claro nos crimes que, tipo assim, aquela progressão criminosa, né? Imaginem vocês, eu já dei um exemplo aqui quando a gente falou logo lá no início do curso, lá na região amazônica era muito comum. A pessoa, ela falsificava um documento de transporte de madeira e transportava madeira irregular. Ela não tinha autorização para sua extração. E aí a pessoa, o motorista de caminhão submetia a uma barreira de fiscalização, eles desconfiavam daquilo, eles viam que a madeira era falsificada mesmo, não tinha autorização, e eles descobriam que o documento era ilícito, né? Eles forjaram o documento, também era falso. Aí eu falava, ele deve responder pelos 2 crimes, não sei o quê, tal. Aí podia chegar assim, ele podia ter transportado a madeira sem o documento, porque não era necessário, né, para fazer o transporte irregular. Então, esse documento que ele está carregando é irrelevante. Mas a gente não pensa assim, a gente tem que pensar da seguinte maneira, aqui, ó, no caso, ele estava transportando com o documento. Existem centenas de outros casos em que eles transportam sem o documento falso. Mas nesse específico, foi utilizado o documento. E aí? Vai, então, responder por isso? E aí a gente tem que ver realmente o caso concreto. Então, assim, no caso concreto, como executado, né, foi isso que aconteceu. Embora houvesse 1000 possibilidades, né, de esconder no mato, de pegar um outro local, quem deu o abrigo foi, né, no primeiro exemplo, o próprio criminoso. Nesse exemplo 5 aqui, foi o pai deles. E aí, pessoal, eu vou tender, assim, a minha proposta de solução, acho que seria essa. Aqui, ó, para que o pai respondesse por isso, pelo furto, ele teria que já previamente, já ter se envolvido com todos e sabido que eles iriam para lá depois da execução do furto. Agora, o pai está na casa dele, chega o filho com os companheiros lá e fala, ó, pai, cometi um crime. O pai, a princípio, ele não tem nenhum dolo no cometimento do crime de furto. Falta a ele um liame subjetivo.
Ah, não, mas então ele vai responder pelo favorecimento pessoal. Aí eu acho que sim. Né? Aí, ó, ele está dando abrigo com dolo, com intenção, sabendo, né, com conhecimento e vontade, sabendo que eles estão fugindo da autoridade pública. Então, ele vai responder favorecimento pessoal. Mas aí tem um detalhe, né? No caso de favorecimento pessoal, né, se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, ele fica isento de pena. Então, assim, o pai, a princípio, ele ficaria isento de pena. Porque aí, nesse aspecto, é o tal negócio. Eu falei, o direito penal não estimula a solidariedade entre as pessoas. Mas também o direito penal, ele não desconhece que existe uma solidariedade entre determinadas pessoas. Então, assim, exigir que um pai entregue um filho, que a mãe entregue um filho, né? Um irmão, um cônjuge, é uma posição muito difícil. Então, eles falam, ó, nesse tipo de situação, a intenção é só proteger a pessoa e não os bens, ele pode, sim, ser isento de pena. Agora, se o pai está ocultando também os bens do furto, aí não. Aí ele vai responder pelo favorecimento real, porque isso aí não tem nenhuma previsão de isenção de pena. Uma coisa é proteger o filho, o cônjuge, o pai, né, o irmão. Outra coisa é proteger os bens que foram, né, objeto de crime anterior. Ok? Perfeito. Vamos avançar. O cenário 6. Pessoal, nesse cenário 6, o que acontece? Ele estava aqui, todo mundo cometendo o crime como planejado. Esse rapaz aqui, para ele foi falado aqui, ó, se aparecer a polícia, você assovia, você grita, avisa que a gente vai sair correndo. A polícia não apareceu. Ele não assoviou, não gritou, não precisou fazer nada. Ele responde pela prática do crime? Sim, porque ele prestou esse serviço de vigilância. Então, mesmo não tendo acontecido nada, isso não dependeu da vontade dele. Ele estava ali, caso tivesse aparecido a polícia, ele iria participar. Então, eu acredito que ele tenha sido partícipe também. Joia. Alguém discorda da Letícia? Eu concordo com você, Letícia. Alguém discorda? A pergunta é, isso é uma participação de menor importância? O que vocês me dizem? Eu diria que no caso concreto ela se revelou de menor importância porque não chegou à polícia, então essa informação ela não chegou a ser determinante para a realização da conduta, mas eu acho que para a organização em si ela era pertinente porque ela que dava segurança para eles continuarem dando seguimento ao crime. Então, acho que no fato concreto ela não foi determinante para realizar, porque não acabou não precisando, mas ela que dava segurança para o crime acontecer em primeiro lugar, de certa forma. Ótimo, Marcos. Você tocou no ponto mesmo. E aí me lembrou da fala do Pedro. Então, aqui, gente, vamos pensar nisso. Ó. A participação dele poderia ter sido maravilhosa. Ele poderia ser autor do crime. Em que aspecto? Ó, chegou a polícia, ele avisou, aí ele foi, conseguiu distrair a polícia, ele não sei o quê. Tal. Ele teve uma atuação tão assim que ele afastou totalmente a polícia que havia sido avisada de que um crime estava em curso. Ele evitou, conseguiu distrair de tal maneira que saíram ilesos, né? Eu acho que isso aqui deixa até de ser uma simples participação. Ele foi uma peça essencial na prática do crime, né? Ou então teve uma participação decisiva, né? Mas imagine a outra situação. Não apareceu ninguém. Ele ficou parado lá na esquina, olhando, não viu ninguém, entrou no carro e foi embora. Talvez seja uma participação de menor importância, né? Em todo caso, como o Marcos falou, né, ele era uma peça necessária na engrenagem, né? Mas a gente tem que ver assim, ó, como o crime foi praticado. No caso concreto, se foi de um jeito, vai ser um resultado. Se foi do outro, vai ser outro resultado. A gente pode conjecturar muito, ó, se tivesse acontecido isso, se tivesse acontecido aquilo, mas assim, dependendo do cenário que realmente se concretizou, é em torno dele que a gente tem que analisar. E aí eu quero essa análise, ó, ele não fez nada, não precisou fazer. Talvez seja uma participação de menor importância, não? Eu me lembro de um caso que eu joguei quando eu estava na Justiça Estadual, foi o seguinte, a polícia estava na interceptação telefônica, aí ligaram para o traficante e falou assim, ó, eu estou querendo droga. E era uma quantidade assim, uns 2, 3 quilos, né? Não sei se era maconha ou cocaína, não me lembro. Aí ele falou, não, perfeitamente. Aí ele chegou para um rapaz lá, falou assim, que, ó, você me leva até tal lugar ali, eu tenho que entregar essa droga. Falou, não levo. Aí levou.
Aí eles encontraram no local ermo, a polícia estava lá de campana, né, esperando para poder prender em flagrante. Aí o traficante chegou para esse motorista e falou aqui, ó, tem que levar a droga para aquele rapaz ali no outro carro, você leva lá para mim? Não levo. Aí o cara pegou, levou, entregou. Quando ele entregou, a polícia foi e prendeu todo mundo. A defesa dele, desse motorista, foi uma participação de menor importância. Vocês acham que foi? Como é que eu posso aferir se uma participação é de menor importância? Silêncio. Aqui, pessoal, a situação é a seguinte, eu lembro que na época, eu estou falando que eu joguei na Justiça Estadual, na verdade era o desembargador com quem eu trabalhava, né? Não foi reconhecida a participação de menor importância. E eu acho que até com certa razão. Falou assim, ó, ele conduziu o veículo, ele foi lá e entregou a droga, né? A conduta dele não, tipo assim, não se resumiu a um único ato, né? Pode ser uma importância não tão relevante, mas, assim, não é aquela participação que tem uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. E uma coisa que depois eu pude perceber, eu até participei de uma banca de doutorado, de um juiz federal, colega meu, que era sobre a participação de menor importância, é muito difícil os tribunais reconhecerem isso. E uma sugestão até do juiz falar isso, assim, ó, nós temos que começar a ampliar esse conceito de participação de menor importância, que é sempre assim, parece que se reserva a situações assim que a contribuição é ínfima, quase nula. E não deveria ser assim, deveria ser tipo assim, ó, talvez num contexto aqui vários agentes, teve um que contribuiu menos, então esse que contribuiu menos, ainda que seja uma contribuição, né, que teve causalidade e tudo, deve talvez ser reconhecida como de menor importância, comparativamente às outras. Então, assim, normalmente vocês vão encontrar raros os casos em que há o reconhecimento da menor importância. Eu acho que esse aqui do assovio poderia ser um deles, né? E a tendência que ele estava sugerindo na tese dele ó, vamos tentar ampliar isso, porque é algo subutilizado aqui no país. Pessoal, nosso último cenário criminogênico. Na verdade, eles foram fazer um roubo, um furto, aliás, contra a Caixa Econômica Federal. É uma empresa pública federal. E esse rapaz aqui que estava entrando na Caixa, ele trabalha na Caixa, entendeu? Então, ele participou, houve toda essa articulação, combinaram como é que ia ser feito, o carro foi lá, tinha um rapaz aqui que estava assoviando, o da escada, na verdade, não levou a escada, mas ele entrou junto com um funcionário da Caixa para praticar o crime, conseguiram subtrair os recursos e foram para o esconderijo. Que crime que eles praticaram? É um furto? Já ouviram falar do peculato? Conhecem essa infração? Sim, professor. Sim. Gente, acaba que é o seguinte, o peculato, ele é um furto. Aliás, a gente tem várias formas de peculato. Uma delas é o furto praticado pelo funcionário público. Quem trabalha para a Caixa Econômica, nós vamos ver adiante, é um funcionário público. Então, assim, em tese, né, se ele é funcionário público, ele está furtando, né, uma administração pública, em vez de ser um furto simples, comum, vai ser um furto que se chama, na verdade, peculato. A questão é a seguinte, ele pratica o peculato, e os outros? Eles respondem por peculato? Professor, ou os outros respondem por furto? acho que por força do artigo que determina a comunicabilidade das circunstâncias elementares do crime, talvez todos respondam por peculato, né? Porque é uma circunstância essencial. O fato dele ser funcionário público se comunica. Muito bom, Melissa. Alguém pensa de maneira diferente? O que vocês me dizem? Nós temos o artigo 30, né? Falam, na verdade, o conceito é meio assim, negativo. Circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O que isso significa, gente? Significa o seguinte, ó.
Imagine um concurso de pessoas. O agente 1 contrata o agente 2 para matar o pai do agente 1. Então, matou tudo, vai ser um crime cometido contra um ascendente. Aí nós temos que pensar o seguinte, o fato de ser ascendente é uma condição subjetiva? Eu falo assim, diz respeito a um sujeito, né? Sim, é uma questão pessoal, subjetiva. Então, essa questão subjetiva, ela não se comunica ao agente 2. O agente 1, ele comete o crime com agravante, o agente 2 comete o crime simples, sem agravante. Ah, não, vamos cometer um crime aqui, ó, eu estou te contratando, eu quero que você coloque fogo na pessoa. Aí vai, coloca fogo, matou. Vai ser um homicídio qualificado pelo emprego de fogo. É uma circunstância subjetiva? A princípio, não. É uma circunstância objetiva. O meio como o crime foi praticado. Não diz respeito a uma qualidade pessoal de ninguém. Então, ambos respondem pelo crime, porque circunstâncias objetivas, em regra, elas se comunicam. Agora, é possível que circunstâncias subjetivas se comuniquem? Sim, se forem elementares do tipo. Ou seja, se elas fizerem parte da própria descrição do crime. É o que acontece nos crimes contra funcionário, praticados por funcionário público. É da característica desse crime que a pessoa, o agente, seja um funcionário público. Ele tem uma qualidade pessoal específica. Se as pessoas que cometem o crime com ele conhecem essa qualidade, a ela se transmite, por força de lei, essa qualidade também. Nesse caso aqui, todo mundo vai virar funcionário público. Mas aí o que precisa disso? Precisa do dolo. Todos têm que saber que o fulano aqui é funcionário público. Porque se eles não souberem, eles vão responder por um crime tão distinto, né? Então, assim, como todos eles sabiam, né, foi um negócio planejado, o alvo era justamente pela facilidade de acesso que ele tinha à Caixa Econômica. Então, assim, todos vão responder pelo peculato. Então, não se esqueçam disso, né? Em se tratando de, tipo assim, qualidades, né, pessoais que normalmente não se transmitem, se forem elementares do tipo do crime, elas vão se transmitir. E lembrem-se sempre também, né, pessoal, essas qualidades, né, sejam pessoais, subjetivas ou objetivas, somente se transmitem se a pessoa tem dolo, se ela tem consciência sobre como, né, o crime aconteceu, foi praticado. Diga, Bruna. Para acontecer o peculato, nesse caso, você tem que se valer da condição de funcionário público, que é uma facilitadora, né? Porque, por exemplo, se o funcionário público for da Caixa, mas eles cometem um crime em outro órgão público que não teria essa facilitação de acesso, então não caracterizaria o crime, certo? Certo, isso aí não tem nada a ver. É justamente assim, quer punir com... A punição é muito mais severa, né, gente? Imagina, o crime de furto a pena é de 1 a 4 anos. O peculato a pena é de 2 a 12 anos. Então, assim, pune-se mais severamente, né, o funcionário público por causa da violação que ele fez dos deveres do seu cargo. Ele se aproveitou do cargo público para ganhar uma vantagem para cometer um ilícito. Então, aí a punição é maior. Agora, se ele, né, sendo ou não funcionário público, resolveu, né, furtar qualquer outra coisa, é diferente. Eu sou funcionário público, né? Eu sou um duplo funcionário público. Eu sou juiz e professor. Então, assim, eu cometi um furto em qualquer lugar, isso é irrelevante. Se eu cometi um crime de furto na UFMG ou na Justiça Federal, aí já muda de figura, né? Eu talvez tenha mais facilidade. Eu entro aí na UFMG muito facilmente. Eu entro lá na Justiça Federal também muito facilmente. Agora, eu na Caixa Econômica, né, que é uma empresa pública, eu vou entrar lá como um correntista qualquer, vou ter que passar pelo menos vigilância, tudo. Então, você está certíssima, Bruna, é esse o raciocínio, tá bom? Houve uma violação do dever do cargo. Uhum. Pessoal, então falamos tanto aí de concurso de pessoas para chegar no nosso tema da aula, né, que é a associação criminosa. Ah, não, antes disso, me digam a punição, pessoal. Qual a punição que vocês dariam aqui, ó? Vamos pensar no furto qualificado, 2 a 8 anos de reclusão. Houve rompimento de obstáculo, houve escalada, tudo, então é qualificado. O financiador é o chefão que organizou as coisas. Tem um motorista, tem um assobiador, tem um arrombador, o escadista e o ocultador, que garantiu a fuga, né? O lugar secreto lá para eles se esconderem.
Que pena aí, coloca no chat ou falem aí para o financiador, né? Vamos considerar que todo mundo é primário, bons antecedentes. Qual que é a pena aí que o financiador? Eles furtaram, no fundo, lá 100 mil reais. Acho que isso tem importância, não tem, para estabelecer a pena? O valor furtado? Podia ter sido 1.000, 10 mil, foram 100 mil reais. Que pena que vocês dariam para o financiador? Vamos fazer aí uma votação. Financiador é primário, bons antecedentes, a conduta dele foi organizar o crime, contratou as pessoas, ele bancou todo o custo dela, ele vai ficar com 50% dos 100 mil reais. Que pena que ele merece. Cinco anos, o Vitor falou. Isso, Vitor. E jogo rápido, gente. Não precisa abrir o artigo 59 do Código Penal para chegar, deixa eu ver consequências, circunstâncias. Não. Chuta um número aí que... E aí vocês veem também, tem os outros, né? Ô, Vitor, aqui, ó, você colocou 5 anos. E para o motorista? O que o motorista fez? Ele foi contratado, participou das reuniões, levou os agentes do prédio até a casa, ficou do lado de fora aguardando. Depois ele deu fuga para o pessoal, dirigiu até o esconderijo, pronto, e ele vai ganhar 10%. 10 mil. Que pena que o motorista recebe. Três anos. Pronto. 2 anos a Letícia. Letícia está mal. O Marcos também colocou 2 anos. O assobiador, gente. No caso, ele nem precisou assobiar. Né? Ele ficou lá, não apareceu ninguém, tudo. Ele acompanhou, participou das reuniões, acompanhou, veio de carro com eles, entrou no carro depois, foi embora. A pena para o assobiador. Marina também deu 2 anos para o motorista. Agora vamos ver o assobiador. 2 anos, Lucas, para o assobio também. 2 anos. Então, o motorista e o assobiador estão mais ou menos com a mesma conduta. Seria isso? Ou nada? O Lucas está falando, né? Ou então até nada. Ô, professor, é complicado, né? Porque eu acho que esse assobiador incidiria o caso lá da redução. Só que como não pode diminuir menos que o mínimo legal, acabaria que ficaria equivalente ao do motorista. Mas se não fosse, não, se fosse... Melissa, não, mas aí não. Aqui, ó. Mas acaba que essa causa é uma causa de diminuição de pena. Não é uma circunstância atenuante, entendeu? Então, em sendo uma causa de diminuição de pena, é igual a tentativa, pode reduzir abaixo do mínimo. Abaixo do mínimo legal? Pode, então, diminuiria um sexto de 2 anos. Não, diminuiria um terço de 2 anos, só que aí eu não sei calcular isso aí, não. Vão ser 8 meses, vai dar 16 meses, 1 ano e 4 meses que a pena vai ficar. Então, eu colocaria isso para o assobiador. Isso, então tá, ótimo. Vamos lá, o que mais? Isso, e o arrombador, gente. Ele foi lá, assim, acabou que ele executou a ação típica, né? Ele subtraiu os bens. Ele meio que tem o controle, né, da ação. Ele poderia deixar e falar assim, eu não vou, desisto no meio do caminho. Tá certo que o outro poderia, né, o motorista podia sair do carro, não, então eu vou lá, eu entro e pego o cara da escada. Mas, assim, o arrombador, vocês acham que ele tem... Eu já tô meio que, né, tendencioso, mas ele mereceria uma pena de quanto? Ou não, às vezes é igual um motorista também, né? E nesse caso aqui não teve estupro não, viu, gente? Foi só o furto mesmo, a casa estava vazia. 4 anos para o arrombador. Isso, o Vitor também, pronto. 4, então 4 foi... Tá bom, vocês estão fixando pena, igual lá na Justiça Federal, isso mesmo, em 2 minutos bota o número assim e acontece. O escadista só levou a escada, participou das reuniões, levou a escada, tal. Ele nem foi para o esconderijo, depois pegou a escada de volta, voltou para a casa dele. Mas vai receber os 10%. Dois anos para o escadista. Eu Segundo também a Letícia. diminuiria um terço da pena dele. Também diminuiria? Então, a Melissa vai botar a mesma pena para o assobiador, né? Ok. E, por fim, o ocultador, gente, que estava esperando a turma toda, ele participou das reuniões tal, e assegurou a tranquilidade
A Luísa colocou 2 anos, não foi para o ocultador. A Letícia acho que não está. Mas e o ocultador, gente? Que punição que vocês acham que ele merece? 2 anos também. 3. Ô, pessoal, tá sendo interessante porque é o seguinte, talvez até inconscientemente, o que vocês estão fazendo é punindo-os na medida de sua culpabilidade, né? A gente chuta uma pena e depois pensa na... É isso mesmo, é igual lá na justiça, Marcos, é assim que faz. Estou brincando, hein, gente? Mas aqui, o que vocês estão fazendo é isso mesmo, ó. Estão pensando na culpabilidade, na contribuição que cada um deu, né? Não é uma coisa aleatória, chegar a 5, é lógico, né? Está sendo um pouco aleatório, mas eu acho que vocês estão corretos. Tipo assim, o financiador era o chefão, ele tem que ter uma punição maior. O assobiador, a contribuição dele foi pequena, a pena é menor. O arrombador, um pouquinho mais. O ocultador também, né? Então, assim, você tem que fazer essa avaliação. E a lei determina isso, né? Fala assim, os agentes tal respondem na medida de sua culpabilidade. Eu lembro que houve o sequestro do Abílio Diniz, né? Um caso interessante, até gerou livro disso, né? O Abílio Diniz era dono do Pão de Açúcar, né? Um grande rede varejista. Foram lá uns canadenses que se juntaram com chilenos, argentinos, vieram aqui para o Brasil. Foi uma operação de guerra, assim, um sequestro muito bem elaborado. E, assim, e teve uns desdobramentos depois, foi muito interessante a questão política. Esses canadenses eram muito ricos, os pais deles, sabe? Eram os filhos que se envolveram aí, tipo, num grupo revolucionário. Eles fizeram um lobby muito intenso no Brasil depois para poder serem extraditados lá para o Canadá para cumprir a pena, nem extraditados, não, para poder cumprir a pena no Canadá, e conseguiram ao final. O Fernando Henrique Cardoso fez. Eles ficavam fazendo publicidade aí no mundo todo de que o Brasil era uma terra assim de índios, de pessoas atrasadas, as condições dos cárceres eram absurdas, não sei o quê e tal. Então, e conseguiram isso, né? Mas o que aconteceu nesse caso? Para os brasileiros, eu lembro que o juiz ele colocou uma punição que todos foram condenados. Iguais, falou, ó, fulano, beltrano, ciclano, tal, vai pegar aí, ó, 10 anos de prisão, não me lembro a pena. E aí depois eles recorreram para o Tribunal de Justiça de São Paulo e falaram aqui, ó, o juiz não fixou a pena na medida da culpabilidade. Um dos agentes era o responsável por fazer a interlocução, ficar lá ligando para o sequestro, né, fazendo as exigências. Outro era responsável por cuidar do cárcere. Outro era responsável por comprar mantimentos, não sei o quê, manter a guarnecida, a quadrilha. Então, assim, cada um tinha uma função. E o juiz chegou e falou assim, botou tudo no mesmo barco e falou, ó, pena igual para todo mundo. O Tribunal de Justiça anulou a sentença e falou, ó, tem que fazer igual a turma lá de Direito Penal 4. Tem que estabelecer penas diferentes, assim, pode até ser penas iguais, mas explicar por quê na medida da culpabilidade. Então, isso vocês fizeram muito bem, ok? Vamos, então, entrar agora, para finalizar, nós já estamos avançados aqui, gente, mas o que eu quero falar do artigo 288, né? Esse grupo, vocês acham que eles também, além do furto, devem responder por esse crime aqui, ó, o 288? Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes? Não teve arma, não teve criança ou adolescente, então seria só o caput. O que vocês acham? Porque se também a eles foi imputado isso, o que vai acontecer? Eles vão responder em concurso material. Respondem pelo furto qualificado, mais a pena da associação criminosa. Se associaram ou foram mandados? Não. Tem essa questão, tipo assim, mas acaba que a associação, ô Lucas, ela envolve, vai ter sempre um cabeça, qualquer associação, né? Então, assim, mandada, a gente poderia pensar, tipo assim, não, eles não tiveram nenhuma liberdade de manifestação, foram coagidos. Não é esse o caso, né? Eles se associaram, tinha um líder que organizava tudo, mas um grupo se formou. Então, a questão é essa aqui, ó, eles vão responder pelo 288 também, em concurso material? Eu acho que eles vão sim responder, até porque todos receberam os benefícios do que eles cometeram, né? Então, eu acho que sim.
Tá, ótimo, Letícia. Alguém pensa de maneira diferente? Então vamos a... Mas esse crime não é menor? O outro não é de 2 a 8 anos? Mas aqui, o Lucas, acaba que assim, isso é meio irrelevante, entendeu? Resta saber o seguinte, ó, os agentes se uniram, praticaram lá 1, 2, 3 infrações. Elas realmente estão caracterizadas? Se estiverem, né, independentemente do valor das penas, nós vamos caracterizar todas e aplicar pena para cada uma dos delitos caracterizados. Então, assim, o fato de ser, sabe, assim, não tem uma questão de um absorve o outro, não. Se são condutas autônomas, porque a princípio é isso, o furto é uma coisa, a associação criminosa é outra. Se as duas estão caracterizadas, vai somar as penas. Né? Isso, igual a Letícia está falando aqui, vai ser um concurso material, ok? Então, vamos avançar. Ó. Não, isso aqui, tá aqui é para estudar mesmo. Vamos lá, gente. Quero falar antes de uma outra coisa. Nós estamos falando de associação criminosa. Mas existe uma outra expressão no nosso direito que se chama organização criminosa. O que é organização criminosa? Essa lei aqui foi a chamada Lei do Juiz Sem Rosto. O que era o juiz sem rosto? Lá na Itália e na Colômbia foram exemplos disso. A luta lá contra as máfias, o Pablo Escobar, era tão assim ferrenha, né, tão difícil, que eles começaram a fazer uns julgamentos meio que secretos. Não revelavam a identidade do juiz. Por qual razão? Para o juiz não ser morto. Porque eles estavam mandando matar todo mundo. Não sei se vocês viram aquela série do Narcos, né, no Netflix, lá retrata bem. O Pablo Escobar contratou uns loucos lá, eles invadiram a Suprema Corte colombiana, mataram não sei quantos ministros lá, juízes. Né? Então, assim, foi uma coisa, um horror. Ele comandava aquele país. E como é que a justiça enfrentava uma situação dessa? Já que estava mandando matar todos os juízes, inclusive ministros da Suprema Corte. Eles começaram a falar, vamos criar o juiz sem rosto. Vai ser um juiz que não se identifica, ele faz as audiências no local secreto, ninguém vê o rosto dele, nada, e vai julgar esses casos. Aí, essa lei ficou conhecida como Lei do Juiz Sem Rosto, mas não é bem assim, não. É porque essa lei, o que ela estabeleceu? Fala o seguinte, nos casos em que houver organização criminosa, o juiz que não se sentir seguro, né, se sentir ameaçado e tal, ele pode pedir para firmar um colegiado de juízes. Aí serão 3 juízes que vão julgar os casos, entendeu? E aí, tipo assim, eles vão aparecer o rosto deles e tudo, mas não vai ser só um, serão 3, né? Você aumenta os alvos, né? Dispersa um pouco a atenção. A intenção da lei acho que foi essa. E pela primeira vez, essa lei trouxe um conceito de organização criminosa. A gente já tinha outras leis que falavam em organização criminosa, mas nunca conceituaram. E o que essa lei falou? A organização criminosa é isso, ó, 3 ou mais pessoas, tem uma estrutura, divisão de tarefas, eles querem obter uma vantagem de qualquer natureza, praticando crime cuja pena máxima é igual ou superior a 4 anos. Ou ainda que a pena não seja tão elevada, 4 anos, seja um crime de caráter transnacional. Isso é uma organização criminosa. No ano seguinte, o que aconteceu? Veio uma outra lei, a Lei de Organizações Criminosas, Lei 12.850 de 2013, que mudou o conceito de organização criminosa. Qual que foi a mudança básica? Em vez de ser 3 ou mais pessoas, são 4 ou mais pessoas. Permaneceu a estrutura, divisão de tarefas, obtenção de vantagem, mudou também a questão das penas. São infrações penais, antes era uma pena superior ou igual a 4 anos. Agora é superior a 4 anos. Isso hoje é organização criminosa. Aí você fala, peraí, a outra lei foi revogada? Expressamente não foi revogada. Mas a Lei de Introdução ao Código Civil fala, uma lei posterior que regulamenta totalmente a matéria anterior, ela implicitamente está revogando a lei anterior. Então, hoje, o nosso conceito de organização criminosa é essa, são 4 ou mais pessoas. Tal. Pessoal, é uma empresa delitiva. Né? É um grupo bem organizado que comete crimes. Onde que eu quero chegar? O que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, ó, uma pessoa consegue cometer um crime individualmente. Quando a gente fala no concurso eventual de pessoas, tem que ter pelo menos 2 agentes. Quando a gente fala na associação criminosa do artigo 288, no mínimo 3 agentes.
Quando a gente fala organização criminosa, né, nos termos da Lei 12.850, no mínimo 4 agentes. Assim, fica fácil separar dessa maneira, né? Ah, tem quantos agentes aí? Ah, tem 2? Ah, não. Então, 2 nunca vai ser associação ou organização criminosa. No máximo é concurso de pessoas. Ah, tem 3. Ah, pode ser associação criminosa, mas também pode ser concurso de pessoas. Tem 4, aí já pode ser todos. Né? Imagina, tem 5 pessoas. O que vai ser? É concurso de pessoas, associação criminosa, organização criminosa? Como é que eu vou conseguir definir isso? Eu fiz um pequeno gráfico aqui, eu não sei se vai ajudar, mas é para dar mais ou menos isso. Pessoal, para a gente identificar cada uma dessas condutas, a gente tem que ver o número de agentes. Como eu disse para vocês, a associação criminosa é 3 ou mais. Nunca vai ter uma associação de 2. Eu já tive, antigamente, a quadrilha ou bando era 4 ou mais pessoas, era mais de 3 pessoas. E eu já tive, assim, pedido de prisão de 3. Eu falei, peraí, mas como é que você está pedindo para prender por quadrilha 3 pessoas se o número mínimo para caracterizar são 4? Não tem lógica isso. Mas uma coisa, além do número de agentes, que não é um critério, assim, decisivo, tem um critério um pouco mais abstrato, que é o grau de estabilidade do grupo. O concurso de pessoas, pessoal, ele pode ser um concurso com 50 pessoas. Mas, assim, é um grupo que se reúne uma vez, eventualmente, e cometeu um crime. Isso é concurso de pessoas. Associação criminosa. É um grupo mais estável, um pouco. Eles cometem crimes ou vão cometer crimes com certa frequência. Eles têm uma união, eles têm laços que os vinculam, né? E isso é uma associação criminosa. E o que é a organização? É uma empresa voltada para a delinquência. Uma milícia lá no Rio de Janeiro, eles cobram lá TV a cabo, luz, dão proteção, não sei o quê, tal. Isso, há anos, há meses, é uma organização criminosa. Aquelas empresas flagradas na Lava Jato, já tinham acho que mais de 20 anos que eles tinham um jogo de cartas marcadas, com licitações fraudulentas, subornando políticos e tal. Isso é organização criminosa. Então, nós temos que distinguir isso. Pela quantidade de pessoas, às vezes é fácil. Né? Algumas exigem um número mínimo. Mas se tem, por exemplo, 10 pessoas cometeram um crime, aí o critério vai ser a estabilidade. Essas 10 se reuniram episodicamente, cometeram o crime, é concurso de pessoas. Elas já se reúnem, já cometeram outras infrações, tal, é uma associação criminosa. Ah, não. Lá é uma verdadeira empresa, com divisão de tarefas, hierarquia, cometendo crimes mais graves, tal. Isso é uma organização criminosa. Então, assim, é um critério um pouco abstrato, mas é isso que se tem. O que eu costumo ver na prática, o que acontece? Normalmente, quando se denuncia, a denúncia é um pouco mais grave. Então, tipo assim, às vezes é um concurso de pessoas, fala que é associação criminosa. Às vezes é uma associação criminosa, denuncia falando que é uma organização criminosa. E aí, durante o processo, o juiz vai avaliar. E às vezes chega e fala assim, não caracterizou uma organização, mas sim uma associação. É menos profissional, é menos grave a conduta. Não caracterizou a associação criminosa, é um mero concurso de pessoas. E lembrem-se, né, pessoal, no concurso de pessoas não tem nenhuma pena adicional. O que pode ter de pena adicional tem algumas agravantes para aquele que organiza o grupo, entendeu? Mas, assim, o fato de você responder pelo crime individualmente ou em concurso de pessoas, em tese, não tem nenhuma pena, nenhuma causa de aumento, nenhum agravante, salvo para aquele que é o líder. Agora, na associação criminosa, é um crime específico, e na organização criminosa também é uma figura típica e específica. Vocês vão ver lá na Lei 12.850 de 2013. Ok? Dúvidas? Deu para entender? Ficou um pouco obscuro? Tudo ok? Então tá, pessoal. Se não tiverem dúvidas, né, esse é o nosso tema. Falei muito de concurso de agentes, mas eu gosto de relembrar a matéria. Nesse caso aí especificamente, para mim, contado dessa maneira como eu apresentei, foi um concurso de pessoas. Não sei, sabe, por mais organizados que eles estivessem, eles se reuniram para cometer só aquele crime. Agora, se você quiser, né, se você descobrir novas provas de que eles pretendiam cometer novas infrações ou que já cometeram no passado, muda de figura.
Porque o tipo penal da associação criminosa é justamente isso, para o fim de cometer crimes, né? Ou seja, tem que ser um caráter mais frequente, mais permanente. Uma outra coisa que acho que vale a pena mencionar, é possível, às vezes, ser acusado só por associação criminosa, entendeu? Igual antigamente, ó, ele foi acusado de formação de quadrilha ou bando, exclusivamente. Eu falei assim, mas eles não cometeram nenhum crime, nem nada. Falou, não, mas isso aqui é um crime autônomo, independente, né? E é possível isso? Sim, mas em termos de prova é muito difícil. Você precisaria provar para eles que o que acontece? Ó, eu consegui prender essas pessoas aqui, elas iam cometer inúmeros delitos segundo essas provas, tal, e aí caracteriza a associação. É uma prova muito difícil. A não ser que seja lá, tipo assim, a Cebolinha e o Cascão, naqueles planos maquiavélicos contra a Mônica, tá cheio de planos infalíveis, ó, nós vamos praticar diversos, se a gente encontrar isso, tá ótimo. Mas a prova é muito difícil. Normalmente caracteriza a associação quando você prende uma quadrilha que ela já cometeu várias infrações. Explodir banco. Então, eles já explodiram tais e tais bancos. Aí é uma associação criminosa. Às vezes, até uma organização. Entendeu? Então, assim, em tese, é possível alguém ser denunciado só por associação, só por organização. Na prática, normalmente, eles são denunciados por essas infrações, além daquelas que eles cometeram. Ok? Pessoal, então, ficamos por aqui. Obrigado aí pela audiência. Bom fim de semana para vocês, tá bom? Até semana que vem. Obrigada, professor. Até semana que vem. Obrigado, professor. Tchauzinho. Até logo.